das coisas que me motivou a ser cientista é como analisar dados. Eu, por causa dessas habilidades em bioestatística, fui chamado por uma pesquisadora da Unifesp, a professora Sabine Pompeia. Ela me convidou para fazer a análise dos dados coletados sobre adolescentes no projeto. Uma pessoa que trabalha com bioestatística, eu fiquei responsável por fazer o que nós chamamos de validação. Nós temos diferentes escalas para medir ritmo circadiano, quão matutino, quão vespertino você é, puberdade, aonde no nível de adolescente, entre adulto e criança você está. Onde você nesse espectro você está, onde nesse nível de maturação você está. O quão impulsivo você é. Nós também temos uma escala para impulsividade. Muitas das escalas que nós usamos geralmente são de países que não são do Brasil, então nós precisamos adaptar essas escalas. Muitas vezes não são no idioma português, então nós temos que, muitas vezes, sempre traduzir para o idioma onde a escala vai ser usada. E algumas vezes, algumas escalas são usadas em populações que não são a nossa população de interesse. Por exemplo, uma escala que foi desenvolvida para adultos não pode ser traduzida e adaptada diretamente para adolescentes. Então, nós precisamos adaptar e reestruturar a escala para que ela fique adequada para adolescentes. Assim como, por exemplo, a balança que você tem na farmácia, na sua cozinha ou na fazenda, elas medem peso da mesma forma, mas elas medem grandezas de peso de forma muito diferente. Se você quer medir um peso de um copo de farinha, você não vai colocar esse copo de farinha na balança da farmácia, você vai usar na balança da sua cozinha. Com escalas que avaliam questões do cérebro, como puberdade, desenvolvimento, como ritmo circadiano, como impulsividade, que não são propriedades físicas, como temperatura, peso, nós precisamos também calibrar as escalas que nós estamos usando para determinadas populações. Por isso que eu fui chamado para participar desse projeto, já que dentro da bioestatística existe uma área específica chamada psicometria, que é a habilidade de medir esses elementos que não vemos diretamente. Como, por exemplo, nós não vemos a depressão andando por aí, nós não vemos o ritmo circadiano andando por aí. Não pego o ritmo circadiano, eu não pego a impulsividade. Então eu sou responsável por isso. A Sabine me convidou para avaliar as propriedades psicométricas de escalas de impulsividade, sono e puberdade. A partir do momento que as escalas são validadas, nós conseguimos disponibilizar essas escalas em português, livre acesso. Então, se você quiser descobrir qual é o seu padrão de ritmo circadiano, você pode baixar essa escala em português, preencher e descobrir como você é, do ponto de vista de ritmo circadiano. Essa é uma das principais importâncias que nós poderíamos descartar para esse projeto, onde a escala torna-se de domínio público para vocês. Você pode ter seus resultados específicos sobre você, mas, do ponto de vista de bioestatística, nós estamos interessados em perguntas que não são baseadas em você, mas generalizações para a população. Por exemplo, quais são os principais marcadores de desenvolvimento puberal que nós temos na nossa população de adolescentes? Quando os meninos estão começando a possuir barba, quando as garotas, com qual faixa etária as garotas estão menstruando. Mas esses dados, nós pedimos autorização para vocês para coletar esses tipos de dados. Nós temos dados que vêm do seu sangue, ou da sua saliva, ou podem vir inclusive da sua urina. Também precisamos de autorização para esse tipo de dado a ser coletado. São informações muito particulares. Talvez um pouco da profissão de ser um bioestatístico nesse universo onde um monte de dados está sendo coletado, um tipo de formação importante para conhecer não apenas adolescente, mas comportamento de adulto, idoso, crianças, bancos, se o dólar vai subir, se o dólar vai reduzir. Então, a estatística é uma ferramenta muito importante. Hoje em dia, porque muitos dos dados são públicos, nós necessitamos de pessoas com essa expertise, analisar dados. Então, se você é um adolescente que está pensando em que profissão eu poderia seguir, eu, claro, como uma pessoa que trabalha com dados, é óbvio que eu vou falar muito bem dessa profissão, mas eu digo para vocês que é uma profissão muito importante e que, com o advento dessas
tecnologias e do Big Data, dessa grande quantidade de dados que nos rodeia, nós precisamos de profissionais para analisar esses dados. Então, grandes empresas, como, por exemplo, o Google, Microsoft, Apple, eles precisam de pessoas que trabalhem e tenham expertise em estatística. É uma profissão que eu não diria apenas do futuro, mas uma profissão do hoje. Nós temos dados disponíveis e precisamos de gente para analisar. Então, recomendo para vocês venham aprender e analisar os dados conosco.